Eu trabalho na União Central Brasileira, sou departamental de jovens de todo o estado de São Paulo. Nós temos 8 associações, temos 270 mil membros e temos aí pelo menos 100 mil jovens. Estamos todo final de semana isso acontece comigo, né? Só para vocês terem uma ideia, na sexta-feira eu estive em Cotia, num treinamento de jovens. Ontem nós estivemos numa caravana de jovens em Marília, no interior de São Paulo. Hoje, à tarde, estivemos ali no Tatuapé, com a Convenção JA. Hoje estamos com vocês e em seguida já volto a Engenheiro Coelho. Eu moro ali perto em Arthur Nogueira, porque já tenho reunião amanhã às 7h30. Então é uma vida dinâmica. Muitas viagens, mas muita canseira também. Mas o importante é que nós estamos na casa de Deus. Eu vou dar o pontapé inicial do programa dessa noite, cantando uma música que eu gravei algum tempo atrás. Eu não imaginava que essa música seria cantada por todos os jovens da América do Sul. Foi uma honra para mim. Então eu vou pedir para o nosso maestro colocar para a gente a banda e vocês vão cantar comigo. Vamos ver se vocês adivinham que música que é. Eu não sou o Silvio Santos, viu? Fique tranquilo. Então vamos lá. Lembra dessa música? Teu poder. Então vamos cantar juntos. Mas pode ficar sentado mesmo. Eu estou com o uniforme JA porque eu estou vindo da convenção. Estou chique, né? Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Cante. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só ao meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está a nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, cante. Estamos tão cansados, Pai, para poder nos dá poder, revive o nosso coração, a poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Teu poder está a nossa esperança. Concede o teu poder. Muito bem. Aqueles que podem, vamos nos levantar e vamos cumprimentar as pessoas, desejando a eles as cordiais boas-vindas. Como vai, senhora? Tudo bem, madame? Estamos tão cansados para poder revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. Pode assentar. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está a nossa esperança. Concede o teu poder. Solta a voz. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder
vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém. Eu estou cantando algumas músicas do Velho Testamento, viu? Depois eu canto algumas do Novo Testamento. Tem uma música chamada Prossiga, que foi do meu primeiro CD. Eu tenho 9 CDs gravados. E agora vai sair um novo, pela Casa Publicadora Brasileira, que são hinos de apelos. Mas ainda não posso cantar, porque ainda não saiu. Tá certo? Então eu tenho que cantar os mais antigos. E essa música que eu vou cantar foi tema do meu primeiro CD. E quem compôs essa música foi o pastor Whitley Phipps, que é um pastor adventista. E ele é cantor de recepções estrangeiras do governo americano. Ele tem moral. É uma coisa impressionante, canta muito bem. Na Novo Tempo, alguns já tiveram a oportunidade de ouvir. Portanto, vamos relembrar essa música que tem ajudado muito a fé dos irmãos. Prossiga pelo seu ideal e vá lutando. Tudo é possível, pois esse Deus de amor, Ele move as montanhas se for necessário. Vamos lá. O sonho que você sonhou ficou no coração. Foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar. E se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo até o final. Tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir, mas Ele vai estar ali a cada passo seu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo até o final. Amém. Tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando até o final. Tudo é possível, pois esse Deus de amor
Move as montanhas, se preciso for. Amém? Move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabem que um dia eu fui fazer uma viagem para a Bahia. Tem algum baiano aqui? Levante a mão. Temos ali. Ali também. Ali também. Bahia. Gente boa. Baianos, né? E eu lembro que eu estava numa igreja chamada Igreja de Irecê. Longe. Muito longe. E eu estava cantando ali e tal. Pregando. E aí tinha uma garota nesse banco aqui. E ela tinha por volta de 11 para 12 anos. Como é que eu descobri isso? Porque ela era filha do pastor. E aí no final do programa o pastor foi levar a gente para um lanche na casa dele. Antes de a gente seguir viagem. Aí quando terminou o programa, ou melhor, antes de terminar o programa, essa garota aqui que era filha do pastor ficava olhando para mim assim. E eu achava que eu estava indo bem, né? Que ela estava olhando para mim porque eu estava indo bem. Aí no final ela disse assim: você é o Ronaldo Arco mesmo? As crianças são sinceras, né? E ela perguntou: você é o Ronaldo Arco mesmo? Eu falei: sim, eu sou o Ronaldo Arco. Sabe o que ela disse? Você está acabado, hein? Que situação, né? Eu trabalhei aqui na Paulista Leste. Faz o quê? 4 mais 3 mais 11? Já faz um tempinho, quase 18 anos atrás. Eu era diferente, né? Eu era mais novo. Hoje eu tenho 31 anos de ministério. E eu lembro da primeira música que eu cantei na minha formatura de teologia. Hoje e ontem tivemos a 100ª formatura de teologia. A minha foi a 69ª. 69ª. Foi aqui no IAE São Paulo, que agora é o NASP Campus 1. E eu lembro que eu cantei essa música, eu vou cantar aqui para vocês pela primeira vez. Naquele dia foi um dia de emoção. Foi um dia de choro, de lágrimas. Hoje é um dia de gratidão, porque já se passaram 31 anos de ministério. E essa música tem muito a ver com o trabalho ministerial. É uma música conhecida, e o nome dessa música se chama Graça Senhor. Vamos lá então? Ao som do nosso maestro. Graça Senhor, pelo dom de servir, pela paz e amor, pela vida por vir. Amém? Graças, Senhor, por poder ajudar quem precisa de amor, quem só vive a chorar. Esse é o ministério. A gente atende as pessoas que estão bem e aquelas que estão tristes. Não importa. Deus nos deu essa missão: ajudar as pessoas. Graças, Senhor, pelo dom de viver, pelo teu grande amor que traz força e poder. Graças, Senhor, eis o nosso louvor, pois morreste também em tristeza e dor.
Graças, Senhor, pelo dom de sorrir, por podermos amar, inspirar e servir. Graças, Senhor, amém. Graças, Senhor, pelos dons que nos dás, por tornar nossas mãos instrumentos da paz. Tente cantar. Graças, Senhor, pelo dom de sorrir. E sorria. Graças, Senhor, pelo dom de sorrir, por podermos amar, inspirar e servir. Graças, Senhor, pelos dons que nos dá. Graças, Senhor, pelos dons que nos dás, por tornar nossas mãos instrumentos da paz. E agora, essa música tem um significado muito maior. Amém? Agora eu vou cantar uma música do meu último CD. Só que não é a música, viu, brother? Digitais do Amor, é do CD Digitais do Amor, tá? É a música Foi por Amor. Só que antes de você colocar, eu queria contar uma coisa para vocês. Eu não sou Luiz Gonçalves, mas chega mais. Olha aqui para mim. Se você tivesse menos de 3 minutos para falar sobre a salvação em Cristo Jesus para uma pessoa, o que você falaria? Vamos dizer que você soubesse que essa pessoa vai morrer daqui a 3 minutos. Eu estou exagerando, né, irmã? Minha amiga, estou exagerando, né? Mas vamos dizer que o avião da Chapecoense, aquele time lá que morreu todo mundo, só teve alguns sobreviventes. Se você tivesse a oportunidade de falar para Deus, para aqueles jogadores, o que você falaria? Se você não pensou ainda sobre isso, você tem que pensar, sabe por quê? Porque às vezes você está no ônibus, você está no supermercado, você está no trem, você está em qualquer lugar. E às vezes a pessoa abre o coração. Você quer ver um exemplo? Agora a gente tem um governador novo. Mas alguns anos atrás, eu fui convidado pelo governador Geraldo Alckmin para representar a juventude adventista no interior de São Paulo, numa audiência. Eu nem acreditava, achava que era pegadinha. Estou falando sério. E aí eu cheguei e conferi, descobri através da secretária do Meio Ambiente do governo do estado que era verdade. Ela é uma juíza, a doutora Patrícia, e ela é adventista. E ela falou: Ronaldo, é verdade, pode ir. E eu fui. E quando eu cheguei, não demorou muito, desceu o helicóptero trazendo o governador do estado. E eu estava no lugar das autoridades, ou junto com as autoridades. É sério. Deputados, senadores, prefeitos. Estava lá eu com o uniforme dos jovens. No fundo eu estava com os desbravadores, porque eu trabalhava com os desbravadores. E eu lembro que o Dr. Geraldo Alckmin recebeu um aplauso quando ele entrou no auditório, subiu no palanque. Tinha uma plataforma assim. E ele recebeu do pessoal do protocolo. O pessoal do protocolo são aquelas pessoas que marcam o nome das autoridades presentes. É o pessoal da assessoria dele. Então ele dá um monte de fichas para ele ir saudando as autoridades. Então ele dizia assim: senador tal, uma salva de palmas, obrigado pela sua presença. Prefeito tal, muito obrigado pela sua presença. Deputado tal. E todo mundo ficava no seu lugar. Quando ele chamou o meu nome, sabe o que ele fez? Ele falou assim: pastor Ronaldo Argo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vem aqui do meu lado. Aí eu tremi na base. E eu pensei assim, ele vai entregar o microfone e eu não estava preparado para falar. Olha que coisa interessante. Só que eu vou contar uma coisa que aconteceu antes. Eu cheguei para a secretária do Meio Ambiente, na época, agora é outra, a doutora Patrícia, e perguntei para ela assim: posso falar a sós com o governador do estado? Ela deu uma risada assim: por quê? Você quer pedir ônibus para Campal? Ou para o Campuri? Falei: não, eu quero entregar um presente para ele, eu quero orar com ele. É muito difícil, a agenda dele é muito cheia, ele já vai sair para outro lugar. Ah, mas tenta, eu falei para ela. Tudo bem. Quando eu saí do palanque e sentei no lugar que era desse lado aqui, a doutora Patrícia foi em minha direção e falou assim: Ronaldo, consegui o seu encontro. E vai ser daqui a pouco.
E eu estava com o livro O Grande Conflito na mão, embrulhado com papel de presente. Daqui a pouco ela chegou, junto com 2 seguranças, e me chamou. Eu, Dr. Geraldo Alckmin, os 2 seguranças e ela, mais ninguém. Fomos nessa direção, onde nós íamos plantar algumas sementes, né, que iria frutificar depois de um tempo, era um momento simbólico. E aí ela disse para mim assim: pastor, quando ele disser, pastor Ronaldo, posso servir em alguma coisa? Aí você vai e fala. Então o que eu pensei? Eu vou dar o livro para ele, aí a gente começa uma conversa, a gente começa um papo e a gente ora por ele. Olha o que aconteceu. Quando ele disse assim, posso te ajudar em alguma coisa? Eu peguei o presente e falei assim, eu quero te entregar um presente, doutor. A gente gosta do senhor. Aí quando a gente deu o presente para ele, eu dei o presente, ele simplesmente abriu o pacote de presente, olhou, entregou para a secretária e falou assim, posso te ajudar em mais alguma coisa? Ele foi seco, curto e grosso. E aí eu pensei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque agora eu preciso falar algo relevante. Para ver como a gente tem que pensar, né? Eu tinha menos de 3 minutos. E aí eu lembrei do acidente e da perda do filho dele, alguns anos atrás. E nós em casa temos o costume de orar de manhã e à noite. Fazemos um culto pela manhã e à noite. E num desses cultos nós oramos pela família dele, pela esposa dele. E como muitos dos irmãos também oraram. E aí eu olhei para ele, como eu estou olhando para você, e disse assim, Dr. Geraldo Alckmin, eu sei que o senhor tem um sofrimento, uma dor muito grande no seu coração, a sua esposa também. Mas lembre-se que a comunidade adventista orou pelo senhor e pela sua família. Sabe o que aconteceu com o poderoso governador do principal estado da Federação Brasileira? Começou a chorar. Eu dei um livro para ele, porque tem gente que acha que tem que colocar na força a mensagem. Não é assim que funciona. A gente quebra a cara. Então, quando eu dei o livro, aparentemente ele não deu bola. Mas quando eu falei de um problema, de uma dor que ele tinha no seu coração, aí ele se entregou, aí ele se emocionou. E naquela hora eu aproveitei e disse assim, doutor, eu queria fazer uma prece. Eu queria orar pelo senhor, posso fazê-lo? Sabe o que ele disse? Claro, Ronaldo. Ele me deu um abraço. Ele chorou comigo com os braços, junto ali. E nós oramos. Quando terminou a oração, sabe o que ele fez? Algo que eu nunca esperava. Ele pegou o livro de volta e me perguntou, pastor Ronaldo, do que se trata esse livro? Olha que lição que eu aprendi, que você pode aprender. Nós temos que nos interessar pelas pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Eu sei que todos nós temos uma missão de abrirmos a Bíblia, como nós vamos fazer daqui a pouco. Mas não se esqueça, nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, que esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e amou o ser humano. É claro que ele tem a sua vontade, é claro que ele tem os seus ensinamentos, é claro que tem os princípios que vão te levar para o céu. Mas por favor, não cometa um erro que muita gente já cometeu. Não cometa esse erro de achar que as pessoas entendem o Evangelho e não vão entender. E eu vou cantar essa música. Essa música chama Foi por Amor. Ela é uma música que vocês conhecem também, eu gravei no meu último CD. Essa música eu gravei, quer dizer, o CD inteiro eu gravei com vocal livre, sabe o vocal livre? Eles fizeram um back vocal para mim. Tem algumas músicas que eu ia cantar hoje, não vou cantar porque está com um problema aqui na tela. E eu teria que usar a tela, eu ia fazer uma dinâmica com vocês, não vou fazê-lo hoje. Mas numa outra ocasião eu posso fazer. Mas essa música, ela tem menos de 3 minutos. Para ser sincero, essa música tem 2 minutos e meio. Quando você tira a introdução da orquestra e a conclusão da orquestra. Essa música eu vou cantar como se Jesus estivesse cantando. Como se eu fosse Jesus. É óbvio que eu não sou Jesus. E essa música fala da essência do Evangelho. Eu queria te fazer um desafio. Pare um pouquinho de ficar atento só na minha voz. Preste atenção na mensagem, que é o mais importante aqui. Essa música, ela é cantada na América do Norte na época do Natal. Nós estamos chegando no Natal. E o Natal tem a ver com amor, tem a ver com esperança, tem a ver com relacionamento e respeito entre as pessoas. Vamos ouvir essa música. E foi por amor que eu escolhi tornar-me um ser humano. E foi por amor que eu me entreguei, cumprindo esse plano.
Por amor escolhi viver, um mestre aprendiz, ouvindo a Escritura, vivendo o que ela diz. E foi por amor que eu dei visão, curei aquele cego. E foi por amor que eu acalmei o furor da tempestade. Por amor eu subi ao céu, mas um dia vou voltar, vou te levar comigo, meu amigo. Vim aqui pra ensinar, curar e reviver. Eu vim trazer e tirar do mal. O amor pode vencer. E foi por amor que eu revivi, ao ser por Deus chamado. E foi por amor que afinal venci as trevas do pecado. Por amor eu subi ao céu, mas um dia vou voltar, vou te levar comigo, te darei meu lar. A música já terminou. E a música fala que Jesus veio, morreu, ressuscitou, é vencedor e vai voltar para buscar você. Isso é o Evangelho. Você só tem que aceitá-lo como seu Salvador, pessoal. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela liberdade religiosa que temos em nosso país, em nosso estado. Nós vamos abrir a Tua palavra agora. E nós vamos ver a riqueza dos Teus ensinamentos em 4 versículos. É algo extraordinário. Eu fico extremamente impressionado com isso. E aquilo que mexe comigo eu quero compartilhar com os meus irmãos e os meus amigos. E nesta noite eu te peço a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5, por gentileza. Efésios capítulo 5. E você vai encontrar lá em Efésios capítulo 5, o verso 18, o verso 19, o verso 20 e o verso 21. Não vou sair desses textos. Vou tentar ser o mais didático possível, para que vocês possam entender aonde nós queremos chegar. Efésios capítulo 5, verso 18. Posso começar a ler? Pode. Então diz assim, Efésios 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Aqui tem 2 partes esse texto. Olha para mim aqui, ó, 2 partes. A primeira parte diz o seguinte, que tem pessoas ousadas. Existem pessoas que têm coragem na base da bebida alcoólica, na base das drogas, na base dos estimulantes fortíssimos ou de outros tipos de remédios. Não é esse tipo de ousadia que o Senhor está se referindo. Não é esse tipo de coragem que o Senhor está ensinando. Porque tem muita gente que é tímida, né? Tem muita gente que tem medo de falar, tem medo de enfrentar as realidades da vida. Agora, quando estão influenciados pelas drogas ou pela bebida alcoólica, aí viram bichos, né? É um negócio impressionante. Enfrentam qualquer pessoa na frente. Não é esse tipo de poder. Porque a segunda parte do texto, que está no imperativo no português, e quando se fala em imperativo, o que quer dizer no português? Que é uma ordem. Quando o Senhor diz assim, mas, está escrito aí, enchei-vos do Espírito, é no imperativo. Se é no imperativo, é uma ordem, não é conselho. Olha, se você quiser,
amanhã, daqui a um ano, aí você pode estar cheio do poder do Espírito. Não, não, não. É uma ordem para agora. É uma ordem para hoje. E outra coisa que eu descobri na Bíblia, e você também, que quando Deus dá uma ordem, Ele não dá uma ordem para criar uma situação negativa. Ele dá uma ordem para nos curar. Ele dá uma ordem para a gente ser feliz. Ele dá uma ordem para a gente ter paz. Ele dá uma ordem para a gente ter confiança. Em outras palavras, Ele está preocupado com a tua felicidade. Então quando Ele diz, mas enchei-vos do Espírito, Ele quer dizer, esse é o caminho mais legal para você ter sucesso na sua vida. Agora vem uma pergunta básica. Sabe por que eu escolhi apresentar esses 4 versículos? Porque quando a gente fala da busca do poder do Espírito, a gente usa Gálatas capítulo 5, verso 22, que fala dos frutos. A gente usa João capítulo 14, que fala que o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, disse assim, eu vos enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então a gente já ouviu muito sobre isso. Então eu peguei um texto que não se usa muito, para a gente trabalhar um pouquinho nessa noite. Entendeu? E aí a pergunta é básica, ela é fundamental. Qual que é a pergunta? Como eu posso ter o poder do Espírito Santo em minha vida? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ia me ajudar a lembrar coisas que eu ia esquecer. Ela ia me mostrar o meu pecado, o meu erro, ia me ajudar a voltar para o caminho do Senhor, certo? Esse é o poder do Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque esse poder existe, é uma pessoa. Tá? E aí o que aconteceu? Vem a pergunta, como é que eu posso ter esse poder? Como é que a gente faz? Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, há um bom tempo atrás, quando os nossos pioneiros fundaram essa igreja, um pastor de uma igreja como essa, convidou um orador abalizado, fundamentado na Bíblia para falar sobre a busca do poder do Espírito de Deus. E sabe o que aconteceu? A semana foi maravilhosa. Ninguém faltava. E enchia cada vez mais. Tinha gente em pé na igreja, não tinha nem lugar de tanto poder. Quando chegou na quinta-feira, vocês que são os nossos convidados, eu queria explicar para vocês que é uma semana de oração. Começa no sábado e termina no outro sábado. Certo? Então são aproximadamente 8 dias. Essa é uma semana. E aí, quando chegou na quinta-feira da semana, o líder da igreja, o pastor da igreja, começou a ficar triste. E alguém pode perguntar, mas por que ele estava triste? Porque era muito pouco. Precisava estudar mais sobre o poder do Espírito Santo. Aí sabe o que ele fez? Ele chegou e pediu para o orador, que era convidado, e disse assim, o senhor não podia ficar mais uma semana? Direto. Era uma outra época, era a época dos nossos pioneiros. A gente era mais fácil, não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. E as igrejas e as comunidades e as cidades e as casas eram menores, eram distantes, né? Não tinha tantas estradas, tanta força na tecnologia de transporte. Era tudo na charrete, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? Ele topou e ficou mais uma semana. Ficou 15 dias. Quando estava terminando a segunda semana, o líder percebeu que a igreja queria estudar mais sobre o assunto. E aí chegou para o orador, é verdade, está nos anais da história, tá, sabia? Aí falou assim, ó, dá para ser 3 semanas? E por incrível que pareça, estou falando porque é uma verdade. Esse orador, esse pastor, ficou 1 mês, todas as noites, falando sobre o poder do Espírito Santo. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Em outras palavras, alguém já disse aqui. Qual é o método mais eficaz ou mais eficiente para você ter o poder do Espírito Santo em sua vida? Você tem que buscar esse poder todo dia. O poder que você recebe hoje nesse culto de adoração não serve para amanhã. Você tem que buscar amanhã também. Por isso que você tem que fazer a sua devoção pessoal. Por isso que você tem que orar todos os dias. Por isso que você e eu precisamos estudar a Bíblia. Porque nós precisamos reavivar a nossa fé. Entendeu? É uma realidade isso. Eu sou pastor há 31 anos, como eu falei alguns minutos atrás. Isso não quer dizer nada para Deus. Nada. O meu cargo, a minha função, o meu uniforme, o pastor da União Central Brasileira, não significa nada para Deus. O que significa é a minha amizade com Ele. O meu relacionamento com Ele. E eu vou te falar uma coisa que é inegociável, porque está no imperativo. Quando está no imperativo é ordem para ser obedecida. Se você não tem esse poder diariamente, que poder que você vai ter?
Que poder? Alguém diz aqui, nenhum poder. Vai ter um poder sim. Mas que poder que vai ser? Alguém diz assim, o poder do mal. Não é uma resposta completa, mas tem a ver. O poder das trevas. Não é uma resposta completa, mas tem a ver. Sabe qual é o poder que vai ter? O teu poder. Não é da música, não. Porque essa música, quando a gente fala do teu poder, é do poder de Deus. É a tua vontade. É o teu desejo. E a tua vontade e o teu desejo é ficar longe de Deus. É ser independente de Deus. Dá para entender uma coisa? O Senhor criou você e eu. E aí a gente quer ficar longe dele. Olha o que o inimigo colocou dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Aquele que é o nosso Salvador, quero ficar longe dele. Aquele que pode perdoar os meus pecados, quero ficar longe dele. Ah, esse povo aí que fala em nome de Jesus, eu tenho bronca, eu tenho preconceito. Esse negócio de crente não é comigo não. Dá para entender um negócio desse? Vou falar uma coisa. Se você não tiver o poder de Deus, você vai ter o teu poder. E o maior inimigo que você tem é a sua natureza pecaminosa, está escrito na Bíblia. A Bíblia diz também no livro de Efésios, no capítulo 2, que muitos de nós estamos mortos em nossos pecados e poderemos ser ressuscitados se o poder de Deus reavivar a nossa fé. Pergunta, você está com vontade de reavivar a sua fé? Você está com vontade de ser uma referência para a tua família? Você está sofrendo, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que quem sabe você tem um problema de saúde. Eu sei que quem sabe você tem um problema financeiro. Eu sei que quem sabe você tem outros problemas que eu nem imagino. Mas eu te pergunto, vale a pena ter Deus para ajudar você a enfrentar esses problemas ou não? Você resolve sozinho? Deus mostrou o seu amor de várias maneiras. Uma delas foi morrendo na cruz do Calvário. Mas uma outra que eu gosto demais é que mesmo Ele sendo meu Criador, mesmo Ele sendo meu Salvador, Ele deixa eu escolher. Só que, por favor, olha para mim aqui. Nunca diga que as consequências e os resultados da sua decisão, quando você não aceita Deus, quando você não busca a palavra, vem da parte de Deus. Você não quer Deus, você se afasta de Deus, você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, você não quer ouvir os ensinamentos da Bíblia. Agora, quando você tem problema, você fala, Deus não ouve a minha oração? Claro que Ele ouve. Claro que Ele quer o seu bem, mas Ele não pode fazer aquilo que você não deseja. Ele não pode fazer aquilo que você não quer. Jesus não é uma moeda de troca. Deus não é uma barganha. Eu só uso Deus na hora que eu estou sofrendo. Não, 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 não. Deus, Ele ama, Ele quer amizade com você. E você vai ver logo de cara, um dos sinais ou uma das evidências de uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. Porque agora é o seguinte, ninguém tem dúvida, e é inegociável. Ou você tem esse poder, porque se você não tiver esse poder, você vai quebrar a sua cara. E eu também. Porque eu não sou melhor do que você porque eu estou segurando o microfone. Eu não estou achando que eu sou superior a você porque eu sou pastor. Se não cuidar, eu sou pior do que todo mundo junto aqui. Só precisa entender aonde eu quero chegar. Nós precisamos ser humildes e submissos à vontade de Deus. Agora, Ele deu a condição até de a gente ir contra Ele. Só que, por favor, não diga que Ele é o causador das más decisões que a gente toma. Seja você mais jovem, seja você de mais experiência. Não tenha preconceito com Deus. Quer fazer um desafio? Faça um desafio. Olha o que a Bíblia diz. Provai e vede que o Senhor é o quê? É bom, vai, quer provar, prova. Fala com Ele. Começa a estudar a Bíblia e fala assim, eu quero que o Senhor mostre para mim o caminho. Ele vai mostrar o caminho. Não é o pastor que vai mostrar o caminho. É Deus que vai mostrar o caminho. Você sabe que teve uma garota universitária em um outro lugar que ela queria saber a verdade. Comprou uma Bíblia e começou a estudar a Bíblia. E sabe o que ela descobriu? Todas as doutrinas, todos os ensinamentos. E um dia ela foi batizada nessa igreja. Não porque alguém dessa igreja foi lá e falou de Jesus para ela, porque Deus falou com ela, porque ela queria buscar a verdade, queria fazer a vontade de Deus. É claro que Deus também usa a gente, mesmo com as nossas imperfeições, para sermos testemunhas vivas do amor dele. Ajudando, confortando, estudando a Bíblia com os outros. Muito bem. Tem alguma dúvida até agora? Se não temos esse poder, não temos nada. E esse poder não serve para amanhã, tem que ser todo dia. Entendeu? Tem alguns que dizem assim, quando cair a chuva serôdia, aí nós vamos ter o poder. Eu quero dizer uma coisa. A partir do momento que você nasceu e que você se entendeu como gente, você já tem condição de ter o poder de Deus. É só buscar esse poder. Tá certo? Agora vem uma outra pergunta. Eu falei para vocês que eu ia trabalhar com 4 textos. Já falei um. Só faltam 3. Certo?
E a pergunta que vem em seguida é a seguinte: pastor, dentro desse contexto aí de Efésios, tem alguma evidência de que nós estamos no caminho certo? De que nós estamos realmente buscando a Deus? Tem alguma dica? Tem. Deus é maravilhoso. Primeira dica, capítulo 5, verso 19. Vamos ao verso 19. Olha o que está escrito ali. Aqui, para ser mais sincero, tem duas dicas. Duas dicas. Verso 19. Falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando, ou cantando e louvando ao Senhor, do fundo do seu coração. Temos duas dicas aqui, que provam para você e para mim evidências, duas evidências, e eu vou falar de 4 evidências. Só nesse versículo, 2 evidências de uma pessoa que está buscando o poder de Deus. E isso você pode até analisar na sua vida. Por favor, não use os ensinamentos para olhar para a vida dos outros. Tem gente que olha e lê a Bíblia, aquele irmão tem defeito, só que não olha para si mesmo. Aquele pastor tem defeito, mas não olha para si mesmo. Olha, aquela irmã tem defeito, aquele jovem tem defeito, mas não olha para si mesmo. Meu amigo, você está sendo um fariseu. Pelo amor de Deus, sai dessa cilada. Você está se quebrando todo, espiritualmente falando. Primeira dica, qual é? Primeira evidência. Qual é a primeira evidência? Muito bem, muito bem. Você está no caminho certo. Tem uma versão que diz assim, e é a mesma coisa: animando-vos uns aos outros. Essa versão que eu li, que você leu também, é falando entre vós. E aí tem uma outra, que não é muito usada, mas também tem a ver, que diz assim, relacionando-vos uns com os outros. Quando você fala, se você tem amor pelo próximo, você está se relacionando com o outro. Se a pessoa está enferma, está doente, está desanimada, e você vai lá para animar, vai para jogar a pessoa para cima, você também está tendo um relacionamento com essa pessoa, ou não? Sim. Então a primeira evidência, a primeira dica, isso é bom para mim e bom para você, de uma pessoa cheia do poder de Deus, essa pessoa gosta de gente, entendeu? Essa pessoa gosta de falar com as pessoas, gosta de animar os outros, gosta de se relacionar com os outros, gosta de atender às necessidades dos outros, não é egoísta, não é individualista, vai longe daquela profecia bíblica que diz lá em Mateus capítulo 24, verso 12, que nos últimos dias as pessoas seriam frias, seriam insensíveis, seriam duras de coração. Eu posso ir contra essa profecia se eu entregar a minha vida a Cristo. Então, meu amigo, você quer ver uma pessoa cheia do poder de Deus? É só você observar a característica de relacionamento dessa pessoa. Alguém pode me questionar, e eu acho que é bom eu me antecipar aqui. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu sou tímido, eu sou introvertida. O senhor pode ser uma pessoa assim mais extrovertida, mas eu tenho meu jeito, minha herança, que veio da minha família. Por favor, não me entenda mal, mas tem um texto inspirado por Deus que diz assim, que as tendências herdadas que vêm da família e as tendências cultivadas da sociedade moderna podem ser transformadas pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Vou te falar uma coisa, eu sou mais tímido do que você imagina. Estou falando sério. Eu sou pastor dessa igreja. Eu transpiro quando eu me levanto para cantar e para falar. Estou falando sério. Eu às vezes gaguejo. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho maior do que eu, 1,92 m. Eu tenho um casal de gêmeos. O meu filho mais velho é produtor, regente de coral. Ele trabalha no NASP, é o Felipe. Tocou vários anos aí para o Focal Livre. Os outros 2 é o Leonardo e a Mariana. O Leonardo está fazendo Direito e a Mariana está fazendo Arquitetura. Eles estão com 18 anos. Entendeu? São diferentes dele. É bem interessante. Mas todos eles são mais tímidos. Mas ele é muito tímido. Teve uma época que eu estava até muito preocupado pela tremenda timidez que ele tinha. Agora ele está mais envolvido, ficou mais seguro e tal. Uma vez, essa é uma dica, tá? Ele chegou para mim e disse assim, pai, eu queria fazer missão. Sabe o que é fazer missão? É você sair de casa e ajudar as pessoas. Você pode fazer aqui perto da sua casa e você pode ir em outros lugares. Ele foi para o Maranhão, ele foi para a Amazônia. Teve um ano que ele foi para um país muçulmano, ele correu risco de vida.
ajudando em projetos comunitários, em projetos sociais, estudando a Bíblia com as pessoas. Lembre-se, meu filho é muito tímido. Ele voltou da missão. Eu estava ali no aeroporto de Guarulhos, que não fica muito longe daqui. E aí ele saiu com um sorrisão. Ele estava com algumas manchas na pele, porque realmente os trabalhos sociais que eles desenvolveram foram bem difíceis. Graças a Deus que não era uma coisa muito séria, com remédio ele pôde resolver o problema dele. Mas quando ele entrou no carro, sabe o que aconteceu com ele? Ele não parava de falar. E ele é tímido. Ele falou a viagem inteira, lembre-se que eu vou para Artur Nogueira, lá que eu moro, que é perto de Engenheiro Coelho, é 2 horas ou 2 horas e meia, depende do trânsito. E aí no caminho, eu fiquei tão empolgado com aquilo, e eu perguntei para o meu filho assim, filho, você poderia fazer o culto de pôr do sol? O culto de pôr do sol que a gente faz é na sexta-feira, né? Na hora do pôr do sol. E ele deu um sorrisão, eu achei que ele não ia aceitar. Sabe o que ele fez? Claro, pai, eu vou me preparar para isso. Aí preparou as fotos, as imagens, e ele foi o responsável do culto. Sabe quanto tempo demorou o culto? 3 horas. E ele é tímido. E alguém pode perguntar assim, o que aconteceu com ele? Ele tinha coisas para contar, fruto da sua missão. Todos os dias eles oravam e buscavam o poder de Deus. Eu não estou falando que meu filho é perfeito. Eu estou falando que naquela fase da vida dele, ele buscou tanto a Deus como seus amigos, que ele tinha um monte de coisa para contar e para ajudar as pessoas. Eu posso fazer uma pergunta para você agora, direta? O que você tem para me contar, fruto do teu amor pelas pessoas? O que você tem para me contar, fruto da tua missão pelas pessoas, pela comunidade? Entendeu onde eu quero chegar? Aí quando terminou essas 3 horas e ninguém piscava o olho, não era porque é meu filho, porque ele estava tão cheio do poder de Deus, que se ele estivesse aqui falando para você, ninguém piscava. E você, se estivesse nessa missão, também ia subir aqui e não ia ter problema. Ela, você, qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. E aí quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele assim, você voltaria para alguma missão? Ele deu um sorriso e falou, claro que eu voltaria. E aí eu perguntei, olha que coisa espetacular, por que você voltaria? E ele respondeu assim, eu voltaria porque as pessoas precisam da gente. Relacionamento, ânimo, amor pelo próximo. Entendeu? Uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. A primeira evidência de uma pessoa cheia do poder de Deus é gente que gosta de gente. É relacionamento, como Jesus fez quando veio a essa terra. Segunda dica, segunda evidência. A última parte do texto, do verso 19, diz assim, cantando e louvando ou salmodiando do fundo do seu coração. Sabe o que quer dizer isso? Não é uma performance artística. Não é só de fachada. Você sabe que o maior desafio de um pastor é viver só de fachada. O maior desafio de um cristão é só viver de fachada. O que é viver de fachada? Eu venho aqui no culto de oração, eu venho no culto de domingo, eu venho no sábado, em alguns programas. Só que aí quando eu vou para minha casa, para o meu trabalho, para a minha escola, eu faço o que eu quero. Eu sou totalmente contrário dos ensinamentos da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que busca o poder do Espírito Santo, ele tem uma sinceridade de alma, fruto da sua comunhão com Deus. É do fundo do seu coração. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo, que é um pastor que já está quase se aposentando. E eu não vou dizer o nome dele porque ele é muito conhecido. Mesmo ele sendo mais velhinho. Ele fala bem, ele prega bem. Ele é demais. Sabe o que ele disse para mim um dia? Ronaldo, eu nasci com uma habilidade. E a minha habilidade é o seguinte. Eu me comunico bem. E comunica bem mesmo. Eu falo de um jeito que se eu estiver num auditório, em meia hora eu faço o auditório chorar. E daqui a pouco eu faço o auditório dar gargalhadas. Eu tenho essa habilidade. E sabe o que eu fiz? Alguns cursos, como persuadir pessoas, a arte de vendas. Então eu estou melhor ainda. Posso fazer uma perguntinha básica? Eu já repeti essa frase alguns minutos atrás. Isso, habilidade, é sinal de que a pessoa está cheia do poder do Espírito Santo? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Portanto, vou te dar um conselho agora, abrindo uma janelinha. Por favor, pare de idolatrar pessoas. Por favor, pare de venerar pessoas.
Outro dia eu descobri uma pessoa que está sendo venerada, idolatrada por um monte de gente da igreja. Essa pessoa se tornou um monstro, porque está acreditando que é um herói. Meu amigo, o único herói aqui é Jesus Cristo. É claro que eu tenho que dar um bom testemunho. É claro que você tem que dar um bom testemunho. Eu não tenho dúvida disso, porque está escrito isso. Mas a minha fé não pode estar baseada em pessoas. A minha fé tem que estar baseada em Deus e na busca do seu poder. Por isso, quando a Bíblia diz, louvando ao Senhor do fundo da sua alma, quer dizer, é fruto de uma comunhão tão profunda com Deus, que aí vai brotar uma sinceridade tão grande, uma luz maravilhosa que vem dos céus, e aí você poderá ser um instrumento em nome do Senhor. Então a palavra que eu usaria aqui, como a segunda dica, seria sinceridade de alma. Sinceridade de alma. A primeira, relacionamento, gostar de gente. Mas pastor, essa segunda não podia estar em primeiro? Podia, mas eu estou seguindo o texto. Eu li o verso 18, li o verso 19, então estou só seguindo. Mas uma coisa depende da outra. E eu já falei de 2 dicas, agora só falta mais 2 e a gente termina. Você quer ver a outra? Vai no verso 20 para você ver. Está bem claro isso aí. Verso 20 diz assim, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a palavra-chave aqui? Gratidão. A primeira, relacionamento. Gostar de gente. Ajudar as pessoas. Andar uma segunda milha. Ou terceira milha. Ou quarta milha. Sinceridade de alma. Não é um legalismo. Não é uma hipocrisia. Não é fachada. Não é uma performance artística. É fruto de comunhão. Sinceridade de alma. Terceiro, gratidão. O que é uma pessoa grata? Já parou para pensar nisso? Eu vou dar um exemplo para você. Está chegando agora o final do ano, concorda comigo? Amém por isso, né? Vou poder tirar uns dias aí. Mas olha o que aconteceu. E o que é que acontece? Chega no dia 31, alguns vêm na igreja para fazer o culto de ação de graças, outros, por um planejamento da família, vão para a praia ou para o interior, não importa. Mas ali no dia 31, seja com pouca gente, com mais gente, tem um culto de gratidão. Aí a gente canta alguns hinos, como a gente cantou. A gente dá oportunidade para as pessoas agradecerem a Deus. Eu já participei de vários cultos assim. Já dirigi vários cultos assim. E aí uma pessoa pega o microfone e diz assim, olha, eu estava desempregado, agora estou empregado. Eu quero agradecer a Deus. Eu estava enfermo, mas agora eu fui curado. Agradecendo a Deus. Isto quer dizer que uma pessoa está cheia do poder do Espírito Santo? Sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Tem uma resposta convicta. Ele falou sim. Você acredita no que ele está falando? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim, mas eu queria ir um pouquinho mais além. Eu queria um pouquinho mais profundo. Algum tempo atrás, eu conheci a história de um irmão da igreja, que ficava ali no saguão da igreja recebendo as pessoas. Eu não sei se ele vive ainda. Pode ser até que ele viva ainda. E só para você ter uma ideia, o pastor dessa igreja é meu cunhado. E ele foi pastor desse irmão. E foi meu cunhado que me contou a história desse irmão. Sabe o que acontecia com esse irmão? Ele recebia as crianças, os convidados, os amigos, os irmãos, todo mundo com alegria, sempre com um sorriso. Ele nunca foi crítico, ele nunca foi lamentador, ele nunca foi murmurador, ele nunca falou mal de ninguém, nunca. Se alguém tivesse algum problema de ordem física, de saúde, e ele conversava com essa pessoa, e ele descobria que essa pessoa precisava fazer um tratamento ou uma consulta, mesmo ele não tendo condições, ele tentava ajudar para que essa pessoa tivesse a consulta. Ele se preocupava com as pessoas, estava sempre dedicado, sempre sorridente, sempre disposto, nunca crítico, nunca lamentador, nunca dividia a igreja, sempre positivo, sempre cuidadoso, porque tem gente que diz o seguinte, em nome da verdade eu falo o que eu penso. Cuidado, você tem que falar a verdade com amor. A Bíblia diz que você fala às vezes quando uma pessoa erra em particular. É assim que você fala. Quando você quer se aparecer, aí você fala lá no púlpito, para acusar todo mundo. Isso está errado. Aí o que aconteceu? O pastor começou a observar aquele homem, sempre positivo, sempre animado. Se alguém tinha problema financeiro, a primeira coisa que ele fazia era dar uma cesta básica para ele. E tentava arrumar influência para dar serviço para ele, emprego para ele. Será que existe uma pessoa assim? Existe. Existe.
Aí o pastor pensou assim, eu vou visitar esse irmão porque eu quero conhecer o segredo desse irmão. Pegou, colocou o endereço no GPS que o secretário da igreja deu para ele. Pegou o carro e numa determinada noite foi em direção à casa do irmão, pensando que ele morava num lugar totalmente diferente de onde ele verdadeiramente morava. Daqui a pouco ele chegou numa zona de risco, perigosíssima, numa favela terrível. Aí ele parou no posto de gasolina e perguntou para o homem responsável, eu tô certo? Ele falou, você está certo, só que aqui é uma zona de risco. Eu vou te colocar no papel um atalho para você sair dessa orientação do GPS. Você vai chegar também. Só que, por favor, escute e leia bem o que eu vou te orientar. Vá no caminho que eu estou te mandando. Senão você poderá correr risco. E ele foi atencioso, virou, foi por outro lado, chegou na frente da casa do irmão. Sabe como era a casa do irmão? Um barracão. Ele não acreditava no que estava vendo. Aí ele bateu a porta assim no barracão. Sabe quem abriu a porta? O próprio irmão. E deu um sorrisão. E não tinha vergonha do pastor. E disse assim, meu amado pastor, entra na minha casa aqui. Entrou na casa, uma casa simples. Uma favela. Sabe, aquele córrego mal cheiroso. Tudo aquilo que você possa imaginar estava ali. E o pastor começou a pensar, o que acontece com esse homem? E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que a esposa desse homem estava muito enferma. Sabe uma outra coisa que ele descobriu que quase ninguém sabia? Que ele, aquele irmão, estava enfermo. Financeiramente não precisava nem falar, né? Era só ver onde ele morava. Aí ele teve coragem antes de ir embora, o pastor, e perguntou assim, meu irmão, me perdoe a minha pergunta, como é que o senhor consegue viver desse jeito? O que acontece? Que o senhor nunca criticou ninguém, nunca murmurou contra Deus, sempre positivo, ajudando as pessoas, animando as pessoas, confortando as pessoas, tentando arrumar emprego para as pessoas, e o senhor está vivendo nessa situação? O que está acontecendo com o senhor? Sabe o que ele disse? Com um sorriso. Ele não era bobo não, viu? Ele era sincero, verdadeiro. Ele chegou e disse assim, pastor, eu sou grato a Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. A gente ouve isso todo dia. No começo era tão legal, tão emocionante, para alguns hoje não tem mais valor. O nosso Criador, o poderoso Rei do céu e da terra, esvaziou de si mesmo e deu a vida por você e por mim. E ele disse assim, pastor, eu sou grato a Deus. E a única coisa que eu posso fazer, pastor, é ser um mensageiro em nome do Senhor. E eu quero te falar mais uma coisa, pastor. Por favor, eu vou te explicar se o senhor entender mal. Eu imagino, pastor, que caiu uma bomba em cima da igreja. Eu imagino, pastor, não me entenda mal, ele disse, que caiu uma bomba em cima da igreja e todos morreram. Sabe o que eu quero dizer? Eu não quero mal de ninguém. Mas eu não posso esperar pelos outros. Eu não posso criticar ninguém. Eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Então sabe o que eu penso? Que eu não posso depender de ninguém. Então eu imagino que caiu uma bomba em cima da igreja e todos morreram. E eu sou o único sobrevivente. E já que eu sou o único sobrevivente, representando o nome do Senhor, parece seriado na Netflix, né? Já que nós estamos representando o nome do Senhor, Ele disse assim, eu faço isso por amor. Eu faço isso espontaneamente, eu faço isso com gratidão, eu faço isso com alegria. Pergunta básica, esse homem tinha o poder do Espírito Santo ou não tinha? Entendeu aonde eu quero chegar? Porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser tão forte, que nada nesse mundo pode nos atrapalhar e nos separar do amor de Deus. Só que tem gente que murmura, tem gente que critica, tem gente que vê defeito no outro. Meu amigo, nós já estamos cansados de ouvir isso. Murmurar, criticar, nós somos carnais, vamos fugir, nós queremos ir para o lado espiritual. Última característica, ou última evidência, verso 21. E aí a gente termina. Eu falei que eram 4 versículos. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Qual é a palavra-chave? Sujeição, sim ou não? Pode ser, é uma boa palavra, mas no original não é bem isso não. É submissão? Sim ou não? Pode ser, mas ainda não está completo. Humildade, podia ser? Podia ser? Eu vou te dizer uma coisa, sabe qual é a palavra?
Eu vou dar um exemplo que eu não posso contar nenhum testemunho, eu não posso contar nenhuma outra história, porque nenhuma história nesse mundo se assemelha ao exemplo maior de todos, que é Jesus Cristo, certo? Jesus tinha um bom humor, ele era carinhoso, ele andava com as pessoas, ele ia nas aldeias, ele procurava ajudar as pessoas. E aí, um dia ele estava olhando para os discípulos e observando a conversa dos discípulos. Eles estavam competindo um com o outro. Eles estavam querendo um ser melhor do que o outro, um ser maior do que o outro. Você já viu essa história em algum lugar? Você já viu alguma semelhança nisso? E aí ele chega assim, eu fico imaginando ele chegando, né, tranquilo, já sabia tudo. E aí ele chega assim e falou assim: quem quer ser o maior aqui? E aí ninguém entende assim, fica assustado. Nossa, será que ele descobriu? Será que alguém falou? Se alguém que foi doido duro? Quem quer ser o maior aqui? Quem quer ser o melhor aqui? E aí ele deu um sorriso e ele mesmo responde: quem quer ser o maior ou o melhor tem que ser o primeiro a servir. A palavra serviço é a palavra-chave da quarta dica de uma pessoa que tem o poder do Espírito de Deus, ou melhor, que busca todos os dias o poder de Deus. Eu quero te falar uma coisa que alguns que me conhecem há mais tempo já ouviram. Eu sou filho de pastor, nasci praticamente dentro da igreja, 31 anos de ministério. Meu amigo, eu deixaria de ser ministro do Evangelho. Eu deixaria de ser comprometido com a pregação do Evangelho se não fosse por dois motivos. Sabe quais são os dois motivos que eu estou firme? Primeiro motivo: a graça e a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, a cada dia. Amém por isso? Amém. E isso serve para mim e serve para você. Mas tem um segundo motivo que eu ainda continuo firme aqui, ó. Porque se não fosse por esse segundo motivo, eu ia falar assim: o que eu estou fazendo dentro da igreja? Estou perdendo meu tempo. Quem sabe os jovens pensam isso, as garotas pensam isso, as pessoas mais novas. Mas eu quero te dizer uma coisa: sabe por que nós estamos aqui como igreja? Porque nós temos uma missão para cumprir. Tem pessoas que não conhecem a verdade da Bíblia. Tem pessoas feridas, tem pessoas ressentidas, tem pessoas rejeitadas, tem pessoas magoadas. Aí o Senhor escolhe você e eu, mesmo com as nossas imperfeições, para ajudar essas pessoas. Sabe o que a Bíblia diz no Novo Testamento? Eu não quero que ninguém esteja fora do meu reino. Então, quando a Bíblia diz assim, ele parece que demora para voltar, parece que é uma história de ficção. Não é nada de história de ficção. Sabe por que ele demora para voltar? Porque ele quer que o maior número de pessoas tenham a experiência da vida eterna. Esse é o ponto. Então, o que nos motiva é a gratidão da misericórdia de Deus e a missão que devemos cumprir pelo poder de Deus. E vou falar uma coisa: se você não tem o poder de Deus, você não vai desenvolver a missão. E se você não desenvolver a missão, você vai fracassar na sua vida espiritual. Você vai desanimar na sua vida espiritual. Outro dia uma igreja tinha 600 membros. Em menos de 10 anos perderam 590 membros. Só tem 10 membros naquela igreja. Aí eu cheguei naquela igreja, não é aqui, em outro lugar. Aí eu perguntei: o que aconteceu com essa igreja? Pastor, nós reformamos a igreja. Nós investimos na igreja, nos jovens da igreja, na música da igreja, na pregação do Evangelho. Tivemos aí um monte de materiais que compramos na associação. Mas o que faltou então, irmão? Faltou uma coisa simples: o engajamento do povo de Deus na missão. O envolvimento do povo de Deus na missão. Muitas vezes a gente é teórico, muitas vezes a gente tem um monte de método, um monte de ideia. Mas eu estava falando hoje para os jovens, rapidamente, na hora da investidura, e vou falar para vocês. Quando você cumpre uma missão, você tem que conhecer as pessoas, você tem que amar as pessoas, você tem que proteger as pessoas, você tem que defender as pessoas. Aí quando as pessoas entendem que você é sincero, aí você pode colocar um projeto de missão, e aí eles vão se unir a você, e aí vão ser fortes na pregação do Evangelho. Agora, quando você manda e diz assim: se você não fizer o trabalho de Deus, você é um pecador, você vai estar desestimulando um jovem, você vai estar desestimulando uma família. E eu não quero fazer parte desse grupo. Me perdoe a franqueza. Eu sou falho, pecador, mas eu quero estar cheio do poder do Espírito de Deus. E eu não estou falando que eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou falando que eu quero estar cheio do poder de Deus. E estou buscando Ele todos os dias. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelos meus filhos. Nós oramos pelos irmãos, às vezes nem sabemos os nomes, mas intercedemos pela igreja da União Central Brasileira. E o Senhor prometeu
que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Amém? Eu gostaria de cantar uma música que ela é muito bonita, mas é do Primeiro Passo. E ela é uma música chamada Primeiro Passo. E a música fala assim que nós devemos renunciar ao nosso próprio eu. Então eu vou orar. Depois eu tenho uma novidade boa para vocês aqui. Para aqueles que quiserem. Não tem obrigação na minha fala depois da oração. Vamos lá. Todo homem tem sua honra, respeitado ele quer ser. Alguns pontos para ele são vitais. O homem aqui é o ser humano, né? Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem tão normais. É preciso ter coragem para querer se humilhar, renunciar sua vontade e se entregar. É preciso muita força para se jogar ao chão e reconhecer a nossa condição. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Quando alguém renuncia, é um gesto de amor. É a prova mais forte de valor. Quando eu não mais vivo, porque Cristo vive em mim, todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Alguém pode questionar e dizer assim: Senhor, todos os meus problemas vão desaparecer? É isso? Não.
Sabe o que quer dizer quando eu canto isso? Quer dizer o seguinte: você, quando busca a Deus, você vai ter o poder de Deus. E quando você tiver o poder de Deus, você vai ser uma pessoa madura espiritualmente falando. Sabe o que é uma pessoa madura espiritualmente? Olha bem para mim e entenda o que eu vou dizer. É uma pessoa superior, não é arrogante. É uma pessoa confiante, não é orgulhosa. É uma pessoa que sabe o motivo de estar vivo, que é ajudar o semelhante. Porque Cristo te salvou na cruz do Calvário. É por gratidão, é por gratidão. Aí alguém vai te trair, você vai ficar forte. Alguém não vai pagar o que você precisa receber por alguém que está te devendo, você vai relevar. Não porque você não precisa do dinheiro, não é isso. Não porque você não precisa de relacionamento, claro que você precisa. Mas você vai ter tanto Deus na sua vida, que você vai amar inclusive os pobres de espírito. É isso. E aí vai promover a unidade, em vez da divisão. Falando é fácil, né? Mas a gente precisa buscar. E Deus vai nos dar essa força. Vamos nos colocar em pé? Eu vou cantar uma música nessa oração, que alguns de vocês conhecem, vão cantar comigo. Então eu estou vendo aqui alguns amigos, familiares. Dê a mão aí para a sua esposa, para o seu amigo, entendeu? E a gente vai cantar essa música. Súplica, que é uma oração que você pode incorporar na tua oração. Vamos lá. Ouve, Senhor, a minha prece. Se você quiser começar cantando comigo, por favor. Ouve, Senhor, a minha prece. Eu quero aqui te pedir teu favor alguém que padece. Teu favor alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo, deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo, deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus, meu Jesus. Querido Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra.
Louvamos o teu nome, porque podemos sair daqui cheios do teu poder. Abençoe a cada pessoa aqui, nas suas lutas, nas suas batalhas, que o Senhor possa ser vencedor. E que em breve possamos viver ao teu lado com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.